Introdução de conta, que essa é a nossa segunda parte, a gente vai dar continuidade, que nós estamos analisando o quadrinho da Luluzinha. Paramos aqui no último quadrinho, em que o Bolinha acha que a Luluzinha não está muito bem da cabeça, e aí nós vamos partir já para análise do enredo. Essas 4 partes aqui, na realidade, é um enredo. Ou seja, é a nossa história. O que nós vamos trabalhar aqui é a organização da narrativa. O enredo ele começa com a situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax, resolução e desfecho, de acordo com essa historinha da Luluzinha, a caçada da Luluzinha. Situação inicial. A Luluzinha aparece correndo com uma rede de borboletas, claramente com a intenção de caçar borboletas. O título já diz, a caçadora. Vemos uma borboleta voando à frente dela. Conflito. Vai começar a aparecer os problemas aqui. Lucy tenta pegar a borboleta, mas ela escapa e voa para o alto de uma árvore e ela bate a cabeça no tronco e vê estrelas e acredita que as estrelas que é o alvo da sua caçada. Nós vamos saber por quê no final da história. Acredita que consigo pegar uma delas e a coloca em sua bolsa. Clímax. O que é o clímax? É o ponto mais alto da história. Ela acredita que está com a estrela dentro da bolsa. Ela corre para o Bolinha, dá para ver aqui no quadrinho, e abre a bolsa e mostra para ele, acreditando que a estrela estaria ali. Ela conseguiu capturá-la. E nesse quadrinho em que o Bolinha ele fica atônito, ele também fica surpreso e para a solução do problema, né, da situação da história, a bolsa não há nada. Para ser coerente, como que finaliza a história? Bolinha parece surpreso e acha que ela está maluca. Luzinha, então, fica frustrada com a sua caçada. A história termina com a palavra fim. O que eu quero mostrar para vocês? Que toda história tem uma situação inicial, tem um conflito, ou seja, tem um problema. E nesse desenvolvimento dos problemas vai ter que ter um ponto ápice para a solução, o desfecho da história. O que é o enredo? O enredo é a história em si, começo, meio e fim, ok? Tudo isso nós estamos vendo para a preparação de vocês produzirem um conto, que nós vamos ver logo adiante. Personagens. Os seres que participam da história, com suas características, motivações e papéis que desempenham, funções, né? Narrador, ele conta a história, ele pode ser um personagem, ou seja, ele participa da história, que vem em primeira pessoa. Como que eu sei em primeira pessoa? Verbos, pronomes vão estar em primeira pessoa, que corresponde a eu, né? O verbo também vai indicar a primeira pessoa. O observador, ele vai indicar o narrador em terceira pessoa, que sempre vai corresponder a ele. Pessoa, ele. Terceira pessoa. Ou ter conhecimento, nesse caso, de tudo que acontece na história, nós temos o narrador onisciente. Nós vamos trabalhar só com essas duas possibilidades por enquanto. Primeira pessoa, como narrador personagem, terceira pessoa, como narrador observador. O tempo é o período em que os acontecimentos se passam, podendo ser cronológico,
psicológico ou os dois juntos. Nós vamos trabalhar com o tempo, né, cronológico, que é o mais simples, até a gente avançar mais um pouco. Espaço, local onde a história se desenrola. Pode ser físico, psicológico ou social. Agora nós vamos analisar esse pequeno conto, um conto muito curtinho, mas ele tem todas as características de qualquer conto, qualquer narrativa. Então vamos ler. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho. Veja bem, menino triste, magro, barrigudinho. Olha aqui a característica do personagem. Na soalheira dada ao meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como é? Aliás, como você se chama? Eu não me chamo. Não, os outros é que me chamam de Zé. Então, nós vamos para os personagens. Embora que seja um conto curtinho, temos dois personagens. O menino 1, o vigário 2. O menino é escrito como triste, magro e barrigudinho. Ele é o protagonista da pequena interação. O homem que passa a cavalo interage com o menino, nesse caso o vigário. Agora já temos aí os personagens. Agora vamos para o tempo. A história se passa ao meio-dia, então indicativo de tempo. Como que eu sei que há indicativo de tempo em uma narrativa? São palavras designando o tempo. Meio-dia, manhã, tarde, 2 meses, 3 meses, 1980. São as palavras que remetem à ideia de tempo. Na soalheira dada de meio-dia. Esse detalhe sugere um momento de calor, talvez de pausa. O tempo da narrativa em si é bastante breve, concentrando-se nesse único encontro. Espaço. O cenário é a poeira de um caminho, na poeira do caminho. Esse é o local onde o menino está sentado, onde o vigário passa. Um espaço simples, talvez um espaço desolado, dado o estado do menino, né, que sugere que ele é magro e barrigudinho e triste. E quando tem aqui o elemento vigário, sempre quando leio esse conto, o vigário a cavalo, me remete ao Nordeste. Também pela forma como o nome do personagem aparece no último, aqui no fechamento do texto, Zé. Dadas as condições que o Nordeste é uma das regiões mais pobres do Brasil, então a gente subentende que pode ser que seja esse espaço imaginário nordestino. Muito bem. O narrador em terceira pessoa, ele conta a história de fora, descrevendo o menino relatando o diálogo entre ele e o vigário. Como é que eu percebo esse diálogo? Aqui há uma coisa bem interessante. Embora esse texto seja bem curtinho, nós temos aqui dois tipos de discurso. Esse discurso, onde aparece travessões, falas do personagem, o discurso, ele é o discurso direto. Aqui no começo, era uma vez um menino, triste, magro, barrigudinho, na soalheira. Dado o meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem quando passou um vigário a cavalo. Esse primeiro parágrafo aqui do continho, o discurso é indireto. Como que eu sei? Porque está em terceira pessoa. Era uma vez um menino barrigudo na soalheira melhor, dado meio-dia. Ele estava aí, ó, terceira pessoa. Quando tem terceira pessoa, discurso indireto.
É o narrador que está contando a história. Ele conta a história e apresenta o diálogo entre o vigário e o menino, mostrando então aqui os travessões. A fala do personagem. É bem interessante esse conto, ele é pequenininho, mas tem todos os elementos da narrativa. Qual é o meu objetivo? Mostrar para vocês que o conto, não importa o tamanho, ele vai ter sempre as mesmas características. Personagem, tempo, espaço, narrador, todos os elementos da narrativa, o enredo, que é a história no começo, meio e fim. Eu deixei para trabalhar nesse continho a questão personagem, tempo, espaço e narrador. E trabalhei com vocês, voltando aqui um pouquinho atrás, trabalhei a parte do enredo usando esse texto visual que fica melhor para compreender a situação inicial, né? O conflito, desenvolvimento, clímax e resolução, desfecho da história. Então, avancemos mais um pouquinho. Agora a gente vai ler um conto um pouco maior. A gente analisar um pouquinho melhor os aspectos que nós vamos ver aqui. Resumo dos elementos da narrativa, a senhora e o jovem. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu quero que vocês produzam um conto, né? Esse conto que vocês vão produzir, eu quero que ele tenha todas as características de um conto. Narrador, personagem, desenvolvimento dos acontecimentos sejam coerentes, que vai ajudar muito porque a gente vai trabalhar com uma adaptação do texto de Ricardo Ramos, Circuito Fechado. A senhora e o jovem. Lucas ajusta o preço da locação do quarto com a senhora Hilda pelo prazo de 7 meses. Depois desliga o telefone, arruma a mala, paga a conta do hotel e sai para a rua. Sentirei a falta da vista do rio Itajaí a sul. Diz Lucas para si mesmo. Sob o sol forte da tarde, Lucas anda pelas ruas do centro de Blumenau e quando o calor começa a incomodar, já está diante da sua nova moradia. Então é aqui que eu vou morar? Pergunto no sussurro, como se alguém estivesse a ouvi-lo. Surpreende-se com a imponência da casa. Ali, diante do muro, Lucas abre o portão e anda sobre a larga calçada que divide o amplo jardim em duas partes. Diante da porta da casa, aperta a campainha. O senhor é estudante, não é? Pergunta a mulher que devia ser empregada. Isso mesmo, meu nome é Lucas, posso entrar? Queira entrar, senhor, e esperar na sala que a senhora Hilda não demora. Logo aparece a dona da casa. A senhora Hilda parece receber Lucas. O seu porte elegante chamou a atenção do jovem. Você é o estudante com quem falei ao telefone, não é? Isso mesmo, senhora Hilda. Após a rápida conversa, Hilda pede a Lucas para acompanhar a empregada no quarto. Ela abre as duas amplas janelas com vista para o jardim. Os dias e os meses passam depressa. Lucas vive com conforto. O silêncio do quarto e da casa é aliado aos seus estudos. Silêncio que agora é quebrado por duas suaves batidas na porta, que logo é aberta pelo jovem. A senhora Hilda espera pelo senhor na sala de música, diz a empregada. Lucas levanta-se da poltrona, deixa o livro na mesa, estuda e vai à sala de música. Aqui estou, senhora Hilda. Sente-se, Lucas. Precisamos conversar. Mas meu marido não poderá saber do que vamos falar. Não direi nenhuma palavra, senhora Hilda. Logo que a empregada se retira da sala, Hilda pede paciência a Lucas, porque a conversa poderá ser longa. Não se preocupe, senhora. Pois bem, logo que me formei, fui aprovado num concurso público para lecionar no Colégio Pedro II,
Então vi meu sonho realizado. Hilda diz ainda que o seu noivo, por quem se apaixonara, disse-lhe que teria de escolher entre o casamento e sua carreira de professora. Então deixei os meus alunos, o meu sonho para casar. Não me arrependo, somos felizes, principalmente depois que nasceram duas filhas, que já estão casadas. Hilda diz a Lucas que quer seu consentimento para lhe ensinar o idioma alemão, matéria que ensinava antes de casar. Depois de breve pausa, diz a Lucas: as aulas serão administradas na sala de música por 1 hora, de segunda a sexta. Caso você queira ser meu aluno e queira estudar alemão, você aceita? Aceito, professora Hilda, responde Lucas. A frase de Lucas ficou parada no ar, sustentada pelo silêncio, que foi quebrado por um suspiro de alívio de Hilda. 7 meses depois, Lucas concluiu o curso médio. Assim, logo voltaria para casa. Teria apenas 1 mês de descanso na casa de seus pais, antes de ingressar na universidade. Então chegou o momento da despedida. Hilda despediu-se de Lucas na sala de música, um abraço e um presente embrulhado em papel dourado. É um livro para você ler no ônibus, disse Hilda emocionada. Espero que você faça uma boa viagem, Lucas. Lucas deixou a casa para trás naquela tarde, quase noite. Os passageiros se acomodavam no ônibus que logo partiu. Ele ainda teve tempo para apreciar a paisagem que corria contra a janela. Depois abriu o embrulho, o presente de Hilda, e viu um bilhete dela entre suas folhas. Obrigada, Lucas, por ter me permitido ser professora novamente. Você ajudou a completar minha felicidade. Seja muito feliz. Lucas guardou o bilhete, fechou o livro, ajeitou-se na poltrona e adormeceu com o barulho do motor de ônibus. Uma história bem interessante, né? Bem reflexiva, né? E aponta alguns elementos conflitantes. A situação de uma mulher não poder trabalhar. Mas o que nos interessa agora nesse momento é nós fazermos levantamentos dos elementos da narrativa. O resumo é: Lucas, jovem estudante, senhora Hilda, dona da casa, ex-professor de alemão, a empregada, marido e filhas de Hilda mencionados, noivo de Hilda mencionado. São os personagens. A gente percebe aqui que a empregada é a personagem secundária que auxilia na comunicação. Marido e filhos de Hilda, mencionado, contextualiza a vida familiar, mas eles não aparecem na história. O noivo de Hilda, mencionado, motiva a frustração de Hilda para abandonar a carreira, mas também é só citado. Quem realmente aparece na história é Lucas, a senhora Hilda e a empregada. Espaço. Veja bem, espaço amplo. Cidade Blumenau, hotel, hospedagem inicial de Lucas, casa de Dona Hilda, que é um mais restrito, sala de música e o ônibus, né, o ônibus em viagem, na partida de Lucas. Então, são vários elementos espaciais também aqui nesse conto. Então, esse conto ele não é igual o continho, que era bem restrito. Isso aqui é um pouquinho mais amplo. Tempo, 7 meses de duração da locação e das aulas. Com flashback passado de Hilda, a narrativa segue uma ordem cronológica linear. A única coisa que volta ao passado, que tem o flashback, quando ela diz, né, ela menciona que ela deixou de ser professora para ser dona de casa e cuidar da família. Narrador, em terceira pessoa, onisciente, que conhece os sentimentos dos personagens. Agora, esse narrador aqui, deixa eu dar uma limpadinha aqui, ficou muito bom aqui. Vou só dar uma listada aqui em vermelho. Em terceira pessoa, onisciente,
Por que onisciente? Porque quando o narrador conta a história, sabe da frustração, dos sentimentos, né, dos personagens. Não apenas conta a história, conta também, menciona também o aspecto interior, subjetivo do personagem. Enredo. O resumo que aqui nós temos, que Lucas aluga um quarto na casa de Dona Hilda, e após o período de silêncio, Hilda revela sua frustração por ter abandonado a carreira de professor e propõe a Lucas as aulas de alemão. E assim ele aceita, permitindo que Dona Hilda viva, né, reviva sua paixão pelo ensino. Ao final de 7 meses, Lucas se despede de Hilda e lhe entrega um presente com um bilhete agradecendo por ter lhe dado a oportunidade de ser professora novamente. Ele parte refletindo sobre a experiência. Aqui nós temos a história, né, de uma forma bem resumida, começo, meio e fim. Conflito interno, que é a frustração por não ter seguido a carreira de professora, no caso da senhora Hilda. Social, implícito, toca na questão da escolha da carreira da mulher do passado, como eu falei anteriormente, né? Ela deixou de ser professora por causa da família. Aí nós temos a questão do conflito, que eu gostaria que vocês observassem quando vocês escreverem o texto de vocês, vão escolher. Vocês vão escolher o conflito interno, né, para os